Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal no Facebook. Acredito que já estamos online. Eu estou com a doutora Maria Aparecida Junqueira Zampieri. Doutora, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada por esse convite, essa oportunidade. Imagina, eu que agradeço pelo seu tempo, pela disponibilidade, e eu tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo. Mas, doutora, como eu sempre faço, antes de começar aqui oficialmente a entrevista, o bate-papo, vamos checar se está tudo certinho. Eu vou ver aqui no meu Facebook se já está online. E também vamos fazer o compartilhamento, né? Porque hoje é assim que a gente consegue chegar a mais pessoas. Então, só um momentinho, checando aqui se estamos ao vivo. Ok. Só mais um momento. Sim. Bom, percebi aqui que já estamos na minha página do Facebook. E agora eu vou compartilhar também na minha página pessoal. Ok, acredito que agora estamos nas duas plataformas. Novamente, boa tarde, muitíssimo obrigado. A gente vai falar hoje com a doutora Maria Aparecida Junqueira Zampieri, que é conhecida como Tina Zampieri. É isso? Posso chamá-la de Tina? Isso mesmo, sim, sim, muito Com a bom. doutora Tina. A gente vai falar sobre depressão. Depressão é um assunto que não se esgota, né? Um assunto que cada vez mais os pesquisadores, estudiosos, os profissionais da área de saúde mental, clínica, procuram desvendar, porque é algo que acaba em algum momento da vida ou nos atingindo, ou atingindo uma pessoa que a gente convive, né? Algum familiar. Então, é um assunto muito delicado que eu tenho a impressão, eu particularmente, quanto mais eu leio sobre depressão, quanto mais eu busco conteúdo, mais dúvidas acabam surgindo. Então, eu agradeço muito você, doutora Tina, por essa oportunidade de compartilhar um pouco o seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, Fabiano, porque, como você disse, é um tema que, além de inesgotável, ele é muito importante, porque existe ainda, infelizmente, muitos tabus em relação à depressão. E uma associação importantíssima que existe com a depressão, e é um dos sintomas, a ideação suicida, e a concretização do suicídio é algo muito preocupante, muito alarmante mesmo, pela Organização Mundial de Saúde. Pois é, ainda tem esse lado aí, digamos que é o mais complicado, né? Mas, doutora, se me permite, para as pessoas que estão nos acompanhando, eu vou fazer uma apresentação sua, para falar um pouquinho, né? Para quem não a conhece, a doutora Maria Aparecida Junqueira Zampieri, que é mais conhecida como doutora Tina Zampieri. Ela é psicóloga, PhD em Ciências da Saúde, especialista em intervenção em crises e catástrofes, terapeuta de família, em MDR. Depois eu vou querer saber um pouquinho sobre, eu estava pesquisando também, mas eu achei muito curioso, eu quero saber um pouquinho o que é o EMDR, Brain Spotting e psicodrama, transtornos alimentares, ansiedade e depressão. É membro da atual diretoria e coordenadora do núcleo de pesquisa da Associação Brasileira de EMDR, que está implantando uma rede de apoio à pesquisa. E também é autora dos livros Se Amo Demais, Não Amo e Codependência, o transtorno e a intervenção em rede. É isso? Isso mesmo. Esse é um resumo, né? Na verdade, tem muito mais coisas aí, mas muito obrigado aí por disponibilizar esse conteúdo todo para a gente. Doutora, para começar, eu gostaria que você fizesse uma definição breve do que é depressão. Sim.
Muito gosto. Então, a depressão, ela pode ter sintomas variados, mas invariavelmente ela vem sempre acompanhada de uma queda de energia para fazer as coisas Uhum, e, principalmente, uma perda do interesse e do prazer que as pessoas normalmente têm por aquilo que elas gostam. Então, isso tem uma queda bastante perceptível. uhum. Então, isso facilita bastante as pessoas reconhecerem que podem estar em depressão. Além disso, Certo. pode ser acompanhado de sintomas físicos, como dores pelo corpo, como dor de cabeça, como mal-estar físico mesmo também, não é? Uhum, E, principalmente, ideação suicida, como falamos um pouquinho lá no início, não? uhum, É um sintoma que pode acontecer e pode não acontecer, e é um sintoma de alto risco, porque a pessoa não tem um aviso prévio, mas ela tem pensamentos intrusivos uhum, que já vêm com a receita pronta. Então, algo do tipo, se a pessoa está dirigindo numa estrada de alta velocidade e vem vindo, por exemplo, um carro no sentido oposto, sei lá, alguma coisa uhum. assim, a receita vem, vire agora, sabe? Então, Sim. os sintomas intrusivos de ideação suicida, eles podem vir de uma forma quase que inevitável. Então, a depressão é realmente uma doença muito grave. Como você falou, Subdiagnosticada. como você falou, doutora, aquele, a falta de energia, né, perda de interesse. É fácil a gente confundir a depressão, talvez, com o estresse, ou com uma decepção, ou com uma tristeza momentânea, porque hoje também parece que virou meio moda até falar deprê, né? Ah, eu estou deprê. E aí as pessoas colocam tudo na conta da depressão. Tem uma confusão também do que é ou não depressão nesse sentido, né? Tem. Então, acho excelente essa sua pergunta. Quando a gente fala de tristeza, raramente a tristeza não está acompanhada de um disparador, de uma motivação para essa tristeza. Então, Uhum, se a gente teve uma perda, e uma perda não só uhum, uma perda humana, mas também uma perda da posição social, uma perda de um negócio, por um negócio mal sucedido, por uma situação como nós estamos vivendo hoje, uhum, podem ser disparadores de tristeza. Porém, também podem ser disparadores de depressão, que uhum, pode não ser acompanhada de nenhum elemento aparentemente motivador uhum. de todos os sintomas que acompanham a depressão, que na verdade pode inclusive incluir a tristeza, mas Certo. não vai ser só a tristeza. Esse rebaixamento de energia, essa falta de interesse geral, esse comprometimento de várias áreas da vida da pessoa. Então, afeta o trabalho, afeta o lazer, afeta a vida social, afeta o interesse de uma maneira geral pelas pessoas, Uhum. inclusive pela sexualidade, fica tudo realmente numa sensação de estar um pouco fora, um pouco distante das coisas, sem conseguir de verdade alcançar. E, de fato, existe um comprometimento na depressão neuropsíquico que faz com que as pessoas tenham de verdade, então não é uma invenção, não é vamos dizer assim, uma moleza da pessoa de não querer enfrentar as coisas. Sim, sim. Realmente existe alguma coisa orgânica acontecendo que afeta a forma com que a percepção realmente neurológica das coisas aconteça, de tudo que está acontecendo à sua volta. Uhum, Então, a pessoa percebe as coisas de uma maneira distorcida e uhum, a capacidade dela de emitir respostas às coisas que estão acontecendo com ela, à volta dela, também fica muito comprometida. Então, a pessoa fica efetivamente com as condições de convivência, de uhum. resolução, de tomar decisões, tudo isso fica muito afetado. Sim. Naturalmente, tem graus diferentes de depressão, mas mesmo aquela depressão que a gente chama de depressão leve, Uhum, ela é uma depressão que já faz uma diferença importante, que afeta, compromete
a vida da pessoa de uma forma bem perceptível, né? Um Certo. dos sintomas é ganho de peso ou perda de peso, sabe? Uhum. Então, o interesse da pessoa, inclusive pela alimentação, é alterado, que pode Ah, sim. ficar exagerado, como pode ficar rebaixado. Então, a alteração no peso é um outro fator que pode acompanhar a depressão, e as pessoas que convivem com alguém que está passando por isso, não é? É muito importante que saibam identificar algum desses itens, porque também, já que a pessoa se sente um pouco distanciada das coisas, ela tem dificuldade de procurar ajuda por ela mesma. Sim, Por é isso um tão importante. emaranhado de sentimentos, sensações, de maneiras de agir, né? Agora, doutora, a partir de que idade pode haver a depressão? Por exemplo, crianças, já há crianças deprimidas? Infelizmente, sim, né? A depressão acomete pessoas em qualquer idade. Uhum, E na criança tem, e também nas pessoas de mais idade, tem um fator que é, maior parte das vezes, diferente dos adultos, uhum, que enquanto os adultos, muitos adultos, a maior parte, entrem num processo semelhante à tristeza, na criança e nas pessoas com mais idade, vem acompanhada de irritação. Então, a gente fala o estupim curto, né? Então, ah, uma pessoa uhum, com alta, eh, vamos dizer assim, reatividade. Então, ah, alguma coisa qualquer já é motivo de explosão, uhum, e é legal a gente ter consciência, sabe, de que isso pode ser um sintoma de depressão, porque quando alguém que nos cerca está tendo esse tipo de sintoma de comportamento, isso tende a deixar a gente numa situação meio repulsiva em relação à pessoa, né? E justamente é uma forma, é um sintoma. A pessoa não faz isso por querer. Ela está precisando de ajuda, mas ela própria, por toda essa sensação, não é, e incapacidade que ela fica durante o período que ela está em depressão, até de procurar ajuda, é tão importante que quem observa alguém dos seus próximos não é muito mais irritado do que o seu normal, sim, sim. que cogite, quem sabe, essa pessoa não está realmente passando por um processo depressivo e precisa de ajuda. Profissional, no caso, né? Certo. Mesmo, doutora, você diria que mesmo para os profissionais da área de psicologia, né, ou psiquiatra, enfim, os profissionais da área de saúde mental, o diagnóstico ele é desafiador, né? Porque às vezes a depressão ela vem imbuída de uma série de outras coisas junto também. Então, por conta disso, pode sim haver, né, ou erro ou demora no diagnóstico da depressão. Como que é isso assim para os profissionais que lidam com essa área? Então, como você disse, é muito frequente a depressão vir, sim, combinada em comorbidade com vários outros quadros. O ansioso é muito próximo e muito frequente de apresentar os dois transtornos simultaneamente, mas muitas vezes vem acompanhado de alguns quadros orgânicos, por exemplo. Uma pessoa que sofre de uma dor de cabeça crônica ou qualquer outra dor crônica ou qualquer outra Aham, doença crônica, um estudo de levantamento que eu fiz, até foi o meu trabalho de doutorado, da frequência com que as pessoas apresentam transtornos psiquiátricos quando elas têm dor crônica. E é muito importante a diferença, sabe? Quando a pessoa apresenta dor crônica, dela apresentar vários transtornos psiquiátricos e, sem dúvida, a depressão é o carro-chefe, sabe? Então, é realmente muito frequente que apareça junto com outros quadros. Mas é difícil que um profissional não consiga reconhecer a depressão, porque ela é bastante característica. Às vezes, um transtorno do humor, como, por exemplo, um transtorno bipolar do humor, que tem de diferente, e agora eu gosto de mostrar um livrinho meu. Esse esse que você mencionou lá no oh, início, se né? amo demais, não amo.
certo. Isso. Então, eu gosto muito de quando converso com as famílias para fazer orientação, sabe? Que uma das coisas importantes na depressão e que os familiares, quem convive, tem dificuldade é que, mesmo tendo uma boa vontade muito grande querendo ajudar, não é uma coisa muito fácil a pessoa saber como que eu posso ajudar, não é? E aí eu gosto, então, de fazer essa orientação, e nesse livro, deixa eu achar o lugar certo aqui para mostrar. Então, mostrando em gráficos, sabe, que a família pode ajudar a compor de como que a oscilação do humor pode acontecer, barriga para baixo ou barriga para cima. Vamos dizer que essa faixinha cinza é uma faixa de oscilação do humor que todo mundo tem, vamos dizer assim, Uhum. estatisticamente tida como normal. Um dia a gente está mais down, um dia a gente está mais para cima, e assim vamos, não é? Sim. Um dia mais exposto, outro dia menos, normal. Mas quando está muito abaixo, configura a depressão, que tem vários níveis, então aqui você tem leve, moderado, grave e grave com sintomas psicóticos, não é? Uhum. E também pode acontecer o oposto, da pessoa ter uma hiperenergização, que configura desde situações onde realmente a pessoa se sente, vamos dizer, anormalmente hiperdisposta. Então, a pessoa tende a começar 50 mil projetos ao mesmo tempo, não termina nenhum. Uau, eu não E sabia por que aí isso tinha a ver com afora. depressão também, não. É o contrário da Tem o depressão, esse, contrário também. é a hipomania. Até quando isso acontece, também acompanhado Aham. com sintomas psicóticos, sabe? Uhum. Então, às vezes, quando a pessoa apresenta tanto um polo, que é a depressão, Uhum. como um polo oposto, que é a mania ou a hipomania, Uhum. às vezes, realmente, o profissional demora para fechar um diagnóstico, Uhum. porque é preciso que tenha acontecido, não é, um episódio que demonstre a presença do transtorno por inteiro. Certo. Mas a ocorrência da depressão, que foi a sua pergunta original, né, do Uhum. diagnóstico, não é um diagnóstico super complicado. Às Uhum. vezes, é como você falou, por ele vir muitas vezes agregado com outros transtornos, Aham. então, com o tempo, o profissional vai conseguindo discernir e o que mais tem além da depressão, não é? Certo. Mas a depressão, quanto mais cedo ela for diagnosticada, Uhum. melhor o prognóstico também, porque mais cedo ela começa a ser tratada, e Uhum. mais ainda, e por isso eu gostei tanto daquela tua pergunta, sabe, se criança também pode ter. Porque quando uma depressão é diagnosticada numa primeira crise, num primeiro episódio, não é, e tratada, a chance de acontecer uma recorrência é menor. Então é muito, muito, muito importante que as pessoas saibam, sim, pelo menos suspeitar que a pessoa pode estar passando por um processo depressivo e Sim. levar para o profissional fazer um diagnóstico direitinho, não é? Uhum. Geralmente, a pessoa vai precisar fazer uso de medicamentos e não é por pouco tempo, isso é outro aspecto que é muito importante ser bem Uhum. clareado, sabe, quando a gente está falando de depressão, que tem pessoas que falam assim, já melhorei, posso parar os remédios. E não é assim que É. funciona, né? Tanto acontece a automedicação, e isso é um dado que chama a atenção da gente, porque um levantamento recente Uhum. feito em torno da depressão, então mostra, inclusive no Brasil, que é um país que da América Latina, é o país que mais tem depressão, o nosso país, sabe? E que mostra, inclusive, aliás, os países do Sul, não é, são os países que mais apresentam transtornos depressivos e mais ao norte apresenta menos. É muito interessante essa estatística. Mas o que eu estava dizendo para você é que, assim, em torno de 50% das pessoas que têm depressão Uhum. estão efetivamente sendo tratadas medicamentosamente, mas chama muita atenção o fato de que nem 20% dessas pessoas estão também fazendo um acompanhamento psicológico. E ele é Pois muito é. importante, Fabiano, porque pelos próprios sintomas, que são difíceis da pessoa enfrentar,
Como? Pelo fato de que a depressão pode estar, sim, acompanhada de situações que aconteceram na vida, como pelo próprio fato da pessoa ter um episódio depressivo, isso é muito traumático, porque a alteração, sabe, da vida normal para uma vida dentro do episódio da depressão é uma mudança muito grande na vida, no comportamento, nos sentimentos, no funcionamento geral da pessoa. Então, é muito realmente traumático para a pessoa viver um transtorno depressivo. Não é? E isto pode ser um dos fatores que venha a ter oportunidade de desencadear em outros momentos, ou seja, para aumentar, para contribuir para a fragilidade maior dessa pessoa. Não é todo mundo que tem na família depressão, porque o fator genético é um deles, importante. É isso que eu gostaria de te perguntar, doutora. Como você tinha falado de alterações bioquímicas no cérebro, né, que eu sei que tem a ver com a depressão, dos diagnósticos aí. Então, o traço hereditário, ele existe. Existe. E é um fator importante, mas não é um fator definitivo, no sentido assim, olha, veja, uma pessoa pode herdar uma tendência para desenvolver depressão e não desenvolver Uhum, depressão, porque não é o único fator. E o contrário também pode acontecer. Alguém que uhum, nunca teve ninguém na família com depressão e ela desenvolver depressão. Isso pode acontecer. Então, tanto para um sim. lado quanto para o outro. Então, além do fator genético, que é sim muito importante, Uhum, o fator ambiente, o fator, sabe, que vai ajudar a compor aquilo que é a capacidade da pessoa de enfrentamento das situações do dia a dia, que é a resiliência, né? uhum, Quantas vezes a gente fala, nossa, fulano tinha tudo para ser o pior dos piores, e olha uhum, que uhum. pérola que isso. Não é? A gente diz isso, não é Sim. mesmo? Não é? Então, pois é, então a resiliência, que é essa nossa capacidade de dar a volta por cima e de fazer com que as coisas ruins sejam assimiladas com experiências de vida, isso é multifatorial. Mas um dos fatores, e eu quero aproveitar a oportunidade em você me permitindo dizer isso, que a Uhum, construção neuropsíquica é algo que acontece desde antes de nascer, Fabiano. Desde sim. antes de nascer. Então, assim, que jeito aconteceu aquela gestação? Foi programada? Foi surpresa? Tudo bem, não é porque foi surpresa que vai ser ruim necessariamente, não é? Pois é. Então, na verdade, a gente sofre repercussão do ambiente desde antes da concepção. A gente Sim. já está sofrendo, porque hoje existe comprovação científica dos danos de ordem transgeracional. Ou seja, Uhum, coisas que aconteceram. E eu não estou falando de terapia de vida passada, não estou falando disso, que desconheço e não posso falar desse tema. certo. Mas eu estou falando de danos que hoje existe comprovação científica, inclusive com experimentos feitos com ratinhos de laboratório, sabe? Uhum, De ratinhos traumatizados. Traumatismo de laboratório com ratinho é choque elétrico, né? Então, uhum, por exemplo, ratinhos submetidos a choque elétrico para serem eles alteram o comportamento. uhum, Ok. Aí os filhos, netos desses ratinhos, são criados longe, sem convívio com esses ratinhos que foram traumatizados. uhum, E eles apresentam comportamentos, não todos eles, alguns deles, apresentam comportamentos igualzinho do ratinho que foi traumatizado. uhum. Pois Então, é. os traumas psicológicos, ditos psicológicos, não são abstratos. Uhum, Eles afetam o nosso organismo verdadeiramente. uhum. Você perguntou para mim a respeito do que é o EMDR. Pois no EMDR a gente leva isso em conta, Uhum, alterações físicas que acontecem uhum, e que mudam o nível de funcionamento de algumas regiões do nosso cérebro e que vão repercutir no comportamento, no desencadear da vida da pessoa, inclusive na tal resiliência, sabe? Então, às vezes, o seu avô sofreu situações traumáticas, não é? De traumas olha psicológicos, isso. experiências difíceis da vida,
E você pode desencadear um TEPT, que é um transtorno de estresse pós-traumático, que muitas vezes vem associado com depressão, Uhum. às vezes não por inteiro, mas com sintomas depressivos, sabe? E que podem estar associados a questões que foram acontecidas antes de você nascer, mas que não foram devidamente cuidadas, tratadas. E uma das coisas que as famílias fazem com muita frequência é para proteger as pessoas das próximas gerações, muitas vezes, elas ocultam coisas que aconteceram, que talvez considerasse que fossem vergonhosas, que fossem, Uhum. enfim, de alguma forma constrangedoras para as próximas gerações, e é muito comum que se escondam coisas. E os segredos, não é, de família, eles são, sim, fatores estressores para as próximas gerações, sabe? Então, veja que quando a gente fala de fatores que podem desencadear, inclusive uma depressão, nós estamos falando de uma gama muito grande de fatores. Nós não estamos falando de um fator só. Então, quando eu falei para você que amei, que você perguntou se em criança também tem depressão, é porque, além então desses fatores transgeracionais, o que jeito a criança, a gestação acontece, né? Com mais Uhum. tranquilidade ou menos tranquilidade, isso é muito importante, e também que jeito acontece a relação familiar, principalmente, naturalmente, de quem cuida com o próprio bebê, porque um bebê não tem condições, nós humanos nascemos muito crus, não tem condições de fazer, por exemplo, um auto acalmamento, nós não temos condições para isso. Uhum. Se não tem lá a mamãe ou o papai ou quem cuida que vem acalmar o bebê não consegue se acalmar sozinho. E depois, quando vai crescendo também. Então, veja como nós somos seres altamente relacionais. Nós Sim, dependemos sim. demais do relacionamento. Nós estamos falando de pandemia, Fabiano, onde fala de Pois é, isolamento essa é até social. uma outra questão, né? Que agora os casos de depressão, ou eles se revelaram, ou eles surgiram, tem de Não tudo, né? é? A respeito da Tem, quarentena e tudo mais. tem. Você vê, olha, aí que nós precisamos ter uma clareza tão grande. O que é a diferença de distanciamento social e Uhum. de isolamento? São duas coisas muito Sim. diferentes, não é? E ter clareza disso é fator de prevenção para as famílias, para inclusive depressão, não é? Uhum. Então, tudo bem, nós não podemos ficar fisicamente perto, porque isso é um fator de proteção. Ótimo, maravilha. Mas nós podemos fazer o convívio social de uma maneira nova, diferente, não é? Mas precisa sim acontecer. É necessário. Isso é prevenção, né? Agora, E, doutor, sim, sim. eu queria te perguntar o seguinte: se você acredita, né, com toda a sua experiência, a sua visão, os seus estudos sobre o assunto, você acredita que nós adultos, né, os adultos em geral, pessoas que já estão amadurecendo, né, vamos dizer assim, um pouco mais maduros, a gente é um pouco mestre em mascarar a própria depressão? Ou seja, a gente às vezes tem muito desses sintomas que você citou e que a gente já comumente conhece, ou leu, né, está sabendo, só que por uma imposição social, porque a gente tem que manter uma pose, digamos assim, né, para a família, ou para o esposo, ou para a esposa, para os Profissionalmente, filhos, para principalmente. o trabalho, né, pela posição social, a gente acaba muitas vezes sofrendo em silêncio, né, e dando sorrisos falsos por aí, digamos assim. Ocorre muito isso? A gente é mestre em mascarar a própria depressão, doutora? É, vamos dizer assim, que você falou super bem a respeito disso, não? Principalmente culturalmente, principalmente por ainda haver muito tabu em relação, inclusive, à depressão e os transtornos Uhum, psiquiátricos de um modo geral, né? Existe sim as pessoas terem medo de mostrar que não estão bem e isso afetar a relação profissional, o risco, inclusive, de perder o emprego, etc. Não é? Então, acontece sim a tentativa de mascaramento.
E a pessoa consegue, às vezes, se enganar, não é? E é claro que isso vai ser possível, entre aspas, quanto menos grave for essa depressão, porque, como eu disse para você, depressão leve, ela tem um nome de leve, mas ela não é leve, porque ela já muda bastante o Ela já comportamento, a tem uma condição de implicação, vida. né, no dia a dia. É, mas a depressão grave, a pessoa não consegue nem sair do quarto, não consegue sair Ah, da sim. cama, e aí ela não tem como mascarar isso, sabe? Mas que de fato acontece isso que você falou, infelizmente acontece, Fabiano. E aí isso dificulta para as próprias pessoas que amam você de não conseguir te ajudar, porque nem ao Uhum. menos sabe o que você está passando. Por isso tão importante, desde criança, cultivar nas crianças a comunicação. A comunicação é um fator Sim. de proteção muito grande para todo tipo de doença e, inclusive, para depressão. Uhum. Aquelas famílias que permitem que as crianças falem as bobaginhas que a criança fala, né? Aham. E incentivam a criança a identificar e a falar quando ela está tristinha, quando ela não está. É incrível. Eu sou avó e ontem eu estava com uma netinha que Uhum. estava de verdade, presencialmente, que não é uma coisa frequente que eu consiga estar com ela por todo esse Uhum. movimento de proteção que a gente está tentando fazer, mas enfim, nós temos os nossos combinados e ela estava Uhum. presencialmente. Jogando uma brincadeira que tem os rostinhos com expressões diferentes. E ela tem 3 aninhos. E eu perguntei para ela, e o que esse aqui está? E ela diz, triste, tá bravo, tá feliz. Uhum. Tá isso? Então, as crianças conseguem identificar, e é muito importante, sabe, Uhum. que a gente brinque com elas, e essa brincadeira pode acontecer à distância ou perto, não importa, mas que as crianças aprendam a dar nomes para os sentimentos. Que as Uhum. crianças consigam chorar em casa e quando elas estiverem chorando, é muito frequente que, principalmente nessa situação, dessa estadia tão diferente, né? Que nós estamos por um tempo tão prolongado com as crianças Sim, dentro de sim. casa e tudo mais, que também as pessoas comecem a ficar mais impacientes, né? E aí é preciso uma forte recomendação de que precisa ter uma tolerância e uma comunicação com a criança, com o adulto que está irritado, sabe, procurar momento em que é possível conversar e perguntar o que está acontecendo, né? Para que a pessoa sinta que em casa ela pode expressar, que para os de perto ela pode expressar, para não precisar acontecer isso que você está dizendo, sabe? Da pessoa mascarar para ela mesma que ela está num processo depressivo. Processo depressivo é perigoso, pode levar ao suicídio. É muito alto o índice de suicídio entre brasileiros, é muito Pois é. alto, né? E ele está fortemente associado com a depressão. Então é preciso a pessoa sentir que quando ela está se expressando, Uhum. vai existir uma certa tolerância para ela poder se expressar. Uhum. E os adultos, quando uma coisa bacana que a gente pode levar em conta para a gente que está convivendo com alguém que entra num momento de irritabilidade alta, por exemplo, que dispara na gente uma coisa ruim, né? E a gente tem vontade de se afastar dessa pessoa. Então, isso é um sinal bacana que a gente pode tomar como um momento que pode ser um forte indicador de ajudar essa pessoa a procurar ajuda profissional. Sim. Porque, às vezes, é um indício de uma depressão que está aí acontecendo, ninguém Uhum. sabe, ninguém viu, ninguém tratou, a pessoa está sofrendo e vai me dizer que não sofre quem está em casa com alguém com depressão. É horrível. A Sim. família fica Afeta assim, tudo, né, ao sabe? redor, né? Afeta todos. As Afeta. relações como um todo, né, doutora? É, afeta. E aquela vontade genuína de ajudar a pessoa a sair disso, até porque é muito desconfortável estar com alguém com depressão dentro de casa, não é? Uhum. E a pessoa não sabe como ajudar. Então, inclusive sobre isso, é importante fazer a diferença, sabe, do que é estar com a pessoa
e estar querendo ajudar a pessoa de fora. Veja, isso é uma coisa tênue, às vezes, a diferença, mas que eu considero importante que a pessoa saiba estar com, pegar, pegar pelo braço mesmo quando é possível, e agora que muitas vezes não é possível pegar pelo braço pela situação que nós estamos, ligar para a pessoa, olhar pelo vídeo, porque aí dá para ver como estão as olheiras, como está o aspecto físico da pessoa, e perguntar para a pessoa: o que você come hoje? Sabe? Mas esse perguntar, ele precisa ser um perguntar encorajador da pessoa da resposta. Uhum. Porque conforme o tom com que a gente fala, conforme a expressão que a gente está, para quem a gente está perguntando, a pessoa não tem vontade de responder, ela tem vontade É. de... Agora, doutora, essa pergunta, eu não sei se ela vai ter algum tipo de fundamento, mas eu vou falar muito mais, talvez, pela observação minha, pessoal, ou coisas que eu já ouvi ou que eu já li. Mas muitas pessoas parecem, quando são diagnosticadas com depressão, e dependendo de outros momentos da vida dela, de outras coisas da vida, elas meio que aceitam isso e parece que usam isso até de escudo. Então, vira-se um benefício secundário daquela depressão, porque de algum modo ela vai ser desculpada por alguma coisa, ou ela vai ser, né, aquele benefício secundário horrível que às vezes a gente tira de uma situação ruim, mas assim, e ela fica depressiva por tempos. Ela até faz tratamento, mas talvez não faz tão corretamente, ou a depressão meio que vai e volta nos graus, talvez pula de um nível para o outro, e a pessoa fica 10, 15, 20 anos e ela de repente fala para você, não, porque eu tenho depressão, né? Você, como doutora dessa área, você sabe do que eu estou dizendo. Infelizmente, isso existe também, né, doutora? Faz sentido essa colocação minha? Faz muito sentido, Fabiano. Ganhos secundários, não, eles fazem parte de todos os quadros, não necessariamente. Dependendo de como a pessoa é cuidada no seu ambiente, existe uma dica muito importante em relação a isso, que aquelas pessoas, Fabiano, que já recebem atenção, independente delas estarem saudáveis ou não, e a gente pode muito falar disso dentro das famílias, com criança, com adolescente, com idoso, sabe? Ou com adultos que morrem de medo do trabalho, ou, enfim, de enfrentar a vida e tudo mais, como você disse, não é? As pessoas que já costumeiramente recebem atenção, elas não precisam de usufruir de Uhum, qualquer doença, seja depressão, seja qualquer outra, para ter um ganho secundário. Então, vamos dizer assim, não é? Se eu já tenho atenção, então eu não preciso prolongar a minha depressão para ter atenção. uhum, Até porque, com o tempo prolongado, principalmente quando nós estamos falando de depressão, que é o nosso tema, as pessoas começam a ficar realmente muito irritadas uhum. quando o depressivo não sai da depressão, não é? E Sim, aí, muitas cai vezes, em pode descrédito até ser aquela sim, doença. não é? Por isso que está muito certo aquilo que você falou, que adoece todo mundo, né, Fabiano? Na casa, adoece todo mundo. Mas existe, por outro lado, uma distimia que vamos dizer Uhum, assim, dentro daquela tua pergunta de ser mais fácil ou mais difícil diagnosticar. A distimia é chata, porque, desculpa a expressão, mas ela é chata mesmo. Por quê? Porque ela é uma depressão branda e uhum, persistente. Ela tende, na linha do tempo, a se prolongar, prolongar, prolongar por muitos anos a fio. E a pessoa, às vezes, sai dessa distimia, vai para uma pouquinho mais, configura uma depressão leve ou uma mais grave, e volta a ficar na distimia. E você que convive, você fala, meu Deus, essa pessoa nunca vai estar normal, sabe? Então, pois é. por isso que é tão importante a contribuição de quem convive
para ir a um médico junto, porque às vezes a pessoa não está conseguindo dizer tudo o que o médico precisa saber para fazer um diagnóstico adequado e adequar a prescrição medicamentosa, não é? E aí vem o lado da psicoterapia, que pode contribuir muito para que a pessoa, mesmo dentro disso, que ela conquiste graus melhores de enfrentamento das situações Uhum. e ela precise menos de usufruir de ganhos secundários, não é? Sim. E a família também precisa de procurar, sabe? Eu não oriento, Fabiano, particularmente como psicóloga, eu não oriento uma pessoa sozinha quando é um quadro de depressão. Eu convido fortemente que a família venha para ter orientação, porque é Sim. muito difícil para a família ter alguém com depressão, saber que eu faço, e agora o que eu faço com isso, o que eu tenho que observar. E tem uma série de coisas que a pessoa pode observar e se ajudar, e aqui Uhum. até na capa desse livrinho está escrito, é um livro para você completar, por isso mesmo, porque aí tem uma série de linhas em Uhum. branco para a pessoa completar com Ah, informações que sim. podem ser úteis Uhum. para eles familiares, sabe? Aprender a perceber sinais, e que comportamento eles vão ter, sabe? Então, para a própria pessoa aprender a identificar sinais prodrômicos, que são sinais que acontecem antes dela entrar na crise mesmo. E como Uhum. eu disse para você lá no começo, quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de não ir lá naquela barrigona lá embaixo de uma depressão mais grave, né? E a Pois é. pessoa ir saindo mais rapidamente dela. E aí tem, entre as situações de grande importância nisso, aquela perguntinha que você me fez lá no início, que gostaria de saber um pouco mais, que é a respeito do MDR, Uhum. sabe? Que é uma abordagem, nós temos na psicologia muitas abordagens diferentes, e é muito bom que existam mesmo, porque existem muitos estilos diferentes de pessoas, então é muito bom que existam estilos diferentes também de abordagens para o Sim. atendimento. Eu falo da abordagem do MDR, que é a que eu uso preferencialmente na minha carreira, né, na minha profissão. Então, dentro da abordagem do MDR, o que a gente leva em conta? Que os acontecimentos da vida, eles são todos, passam por um processo de primeiro vir para o cérebro da gente, para Uhum. uma memória de curta duração, e depois passa pelo sistema límbico, onde é processada essa informação, e ela vai para a memória de longa duração ou ela vai embora. Se ela for uma informação pouco importante, ela vai cair no esquecimento. E se ela for Uhum. uma informação mais importante, ela vai ficar aí guardadinha como uma experiência de vida e enriquecendo, não é? Uhum. Claro, uma pessoa com mais experiência de vida, com menos experiência de vida, tem uma diferença muito grande para tudo aí, né, que a gente tem que Uhum. enfrentar nessa vida. Agora, o que é que acontece? Que aquelas memórias que foram mais impactantes, o cérebro da gente não dá conta de fazer essa digestão Sim. adequadamente. E aí é que vamos dizer, essa memória é guardada de uma forma mal adaptativa, e essas memórias armazenadas de uma forma inadequada nas nossas redes neuronais Uhum. gera sintomas. Então, os sintomas psiquiátricos que as pessoas apresentam, inclusive, não é, um fator como esse, é um fator importante para aquelas pessoas que já têm tendência para ter uma depressão Uhum. e para aquelas que não têm uma tendência à depressão, mas poder deflagrar também sintomas de depressão, não é, pautados nessas memórias, que são memórias que não foram bem digeridas, vamos dizer assim, não foram bem processadas, e Uhum. elas, em qualquer momento da vida adiante, elas podem começar a deflagrar sintomas. Então, às vezes, a pessoa, do nada, você fala, gente, mas o que aconteceu aqui para essa pessoa ficar desse jeito? Você fala, não Verdade. justifica o que aconteceu e a reação dessa pessoa. Pois é. Sim. Mas essa coisinha desse tamanho que aconteceu, que a gente fala que foi a gota d'água, né?
Então, essa gota d'água é uma expressão muito usada, mas ela faz sentido dentro desta abordagem do EMDR. Porque o que significa, na verdade, é que aquele acontecimento, muitas vezes o tom de voz de uma pessoa que ela nunca viu, Uhum. pode disparar na pessoa sintomas que estão associados com o evento-chave, com o evento original de uma coisa que aconteceu na vida dela faz tempo, ela não nem lembra, ela nem consegue fazer esse tipo de associação, mas que está associado e que vai gerar sintomas como a explosividade, por exemplo, não é? Que Pois é. também é um sintoma muito associado com depressão, né? Então, quando você, através desta abordagem, você acessa essas memórias e promove a digestão adequada destas memórias por estimulação cerebral bilateral, que é o que a gente usa nesta abordagem do EMDR, então, as memórias ficam guardadinhas, vamos dizer, de uma forma adequada, e aí elas passam a funcionar como deviam, né, como experiência de vida. Sim. Então, elas param É de um gerar sintomas. ressignificado, né, que vai ser dado àquele evento. Às vezes, só o fato de você conversar sobre uma coisa ruim que aconteceu, para algumas situações e para algumas pessoas pode ser suficiente. A gente fala que teve um insight, mas na maioria das situações isso não é suficiente. É preciso que não é mais do que compreender apenas. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que viveu uma situação difícil lá na infância com os pais, não é? E tudo mais, ou na escola, que são as coisas que mais frequentemente acontecem. E a gente faz uma questão absoluta de dizer, nós não estamos aqui para culpabilizar pai e mãe, porque nós temos certeza absoluta que tudo que um pai e uma mãe fizeram era o melhor que eles podiam na época, era o melhor. Mas às vezes aquele melhor não foi melhor para a criança. Às vezes Uhum. foi um jeito desajeitado de lidar com uma situação. E às vezes foi um jeito desajeitadinho de lidar com uma situação que aconteceu muitas vezes. Mas isso de trauma de T pequeno, de T minúsculo, trauminha. Mas um trauminha repetitivo, hoje já existe esse reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde. A nova versão, que é da CID, que é a CID-11, não é? Tá? Que tem a descrição de todas as doenças, faz esse reconhecimento, classificando isso como trauma complexo, sabe? Certo. Que são traumas pequenos e repetitivos que acontecem principalmente como eventos adversos da vida na infância, e pode acontecer ao longo de toda a vida. Você olha Uhum. e fala, mas só por isso? Bom, só por isso, mas aconteceu de uma forma repetitiva. Então, acontece o que nós chamamos de retraumatização. E Uhum. aquilo vai comprometendo as redes neuronais e vão se tornando alvos de deflagrar por situações do presente os sintomas associados com aquelas questões, inclusive agravando a depressão, inclusive servindo como estupim, sabe, deflagrador de uma nova crise de depressão, até em quem não teria, sabe, vamos dizer, essa propensão. Então, é muito importante que a gente faça essa profilaxia das memórias das coisas que nós vivemos e que a gente não minimize situações que aconteceram com as pessoas de dizer, tipo, puxa, mas só por isso essa pessoa está assim? Cada Porque a um gente sente não diferente, né? Cada um interpreta, tem um filtro E diferente. principalmente porque em cima de que história de memórias está esse evento tão Uhum. pequenininho que aconteceu, né? Aí é Bom. a principal coisa. Doutora, olha, é incrível. Desde o do começo aqui da nossa conversa, da nossa entrevista, cada resposta sua me gera umas 5 perguntas no mínimo. Então daria para a gente fazer assim uma série, né? Porque realmente o assunto é complexo. Eu acho que, né, sempre vai ter algo a se discutir. E como eu te disse, eu teria várias outras perguntas. A gente está agora já com quase 50 minutos, nem parece, É de verdade. bate-papo. Eu tenho ainda mais duas perguntinhas para a gente finalizar, mas assim, como
às vezes eu foco tanto na entrevista, eu esqueço de interagir um pouco com as pessoas, né, que estão nos acompanhando. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Cecília Dionísio, que né, foi a Também. ponte para essa nossa entrevista. A Cecília Também. prontamente, Um como abraço grande. sempre, né, sendo essa ponte maravilhosa, nos ajudando. Enfim, Cecília, muitíssimo obrigado por me colocar em contato com a doutora Tina, né, foi fundamental aí. Então, você faz parte aqui também dessa entrevista. E eu estou vendo aqui, ó, eu vou só falar uns nomes rapidinho, doutora, se me permite. Sim, claro. Inclusive, devem ser também até contatos seus. Eu estou vendo, ó, Rose Rodrigues, Carla Teixeira Ramalho, Neise Amin Ferreira, Ana Paula Fonseca Zampieri. Essa deve ser parente Sim, sua. minha filhadinha do Isso. coração. Freitas Neide, Adriana Vieira, a, a doutora Rafaela Garreta, que é aqui dos Estados Unidos, uma advogada, também deixou um recadinho aqui. Marínia Maria Feduic, Valquíria Menegaldo, Kesi Flávia, Alexandre Junqueira Zampieri. Enfim, tem Também alguns grande comentários, psicóloga. alguns parabéns, mas todos vão ficar gravados aqui. Depois, tanto eu quanto você, doutora, podem agradecer, responder e interagir com eles. Que bom. Mas vamos agora, eu tenho na verdade, mais duas perguntinhas para a gente já encerrar, para também não tomar tanto o seu tempo. Pelo que eu estou entendendo, com base nas suas respostas, na sua visão e nas coisas que eu já li e já aprendi, o contexto, o contexto cultural, econômico, social, ele tem uma relação extremamente direta com a depressão e a educação também, pelo que eu estou vendo, porque quanto melhor você é educado, esclarecido, né, e que tem afeto nessa educação, mais você fica blindado, digamos assim, porque inevitavelmente muita coisa está acontecendo, né? Muita coisa acontece. Mas por que eu disse isso? A gente vive um momento em que a cobrança e a pressão em cima de nós é muito grande. Não que as outras épocas não tiveram, né? Os primitivos tinham cobrança por achar comida. Cada época tem o seu desafio, mas o que eu quero dizer é que, ultimamente, está muito claro para a gente que existe uma cobrança social muito grande para responder a padrões da sociedade, quer sejam físicos, quer sejam intelectuais, quer sejam político-partidários, existe uma cobrança muito grande, né? Existe a cobrança que a gente próprio desenvolve também, que é muito baseada na expectativa que os pais e os professores têm da gente, às vezes eles botam muita expectativa, ao invés de ajudar, nos atrapalha, né? E existe e agora, as redes sociais, o que eu falo de comparação, né? As pessoas se comparam, se deslumbram e criam, né, confundem momentos de prazer com felicidade, que são coisas totalmente diferentes. Então, tem um caldeirão de situações, digamos assim. Tudo isso, doutora, tudo isso é uma bomba relógio para desencadear a depressão em todos nós. Faz sentido isso? Total. Faz sentido totalmente. O contexto é importante. Como eu Uhum. disse para você lá, desde antes de a gente nascer, desde antes da gente ser fecundado, não é? E continua importante por toda a vida da gente. E dentro disso, a cultura, não é? A cultura regional, não é? O clima, tudo isso faz diferença. Olha que incrível essa informação que eu falei para você no início da sua entrevista comigo hoje, que o Brasil é o país da América Latina com maior índice de depressão e que eu acho surpreendente essa informação. Os países do sul do Brasil são os países com índices mais altos de depressão do que os países do norte, Uhum. não é? Existe fator clima, existe. Olha o que você conversava um pouquinho comigo, não é? A gente Antes da falou um pouquinho antes entrevista. de entrar ao vivo aqui, né, que o Isso clima aqui em mesmo, Boston, que é de muito não é? frio, proporciona muito caso de suicídio. Isso mesmo. E você ainda falou entre
que pena, não? Entre brasileiros é muito sim. importante. Então, veja que a questão cultural e transcultural também nós temos que levar em conta. Que o clima, olha o que você falou do clima daí, tão severo por tantos meses, e olha Londres também, não é? Uhum, Como que eles também sofrem com isso e com sim. muita depressão, um índice muito alto de depressão. Mas o fator relacionamento é um fator altamente deflagrador Uhum, dentre as coisas múltiplas aí que podem levar a uma depressão. E, uhum, por outro lado, o lado bom disso é que também esse mesmo fator relação pode ser altamente preventivo, não uhum, é? De aumentar a resiliência para a pessoa estar mais saudável de uma maneira geral. Como eu uhum, disse em algum momento para você, o primeiro regulador de humor que nós temos é o cuidador primário, seja mãe, seja quem está ali cuidando, o pai, quem cuida. É o primeiro regulador afetivo, o regulador das nossas emoções. Uma uhum, criança não tem condições sozinhas de se acalmarem. Uma criança não tem condições sozinha de se acalmar, mas ela, mediante a interação, então é de fora para dentro, veja que uhum, interessante, é a regulação do humor da criança. uhum. Inicialmente, depende exclusivamente do exterior. Olha como que pai e mãe precisa ser bem cuidado, gente, pela nossa sociedade. Olha a responsabilidade social Ah, sobre um cuidador de criança. Tem países que protegem que a mãe não trabalhe fora, o cuidador primário não trabalhe fora por sim, 6 anos até, sim. sabe? Isso é prevenção. É mais barato fazer prevenção do que fazer o serviço curativo. Pois E é, nós temos que investir nisso. Fazer pois prevenção, é. então tá. Então é o relacionamento familiar. Então, uma criança, quanto mais ela vai crescendo, mais ela vai tendo condições de perceber não só que jeito quem cuida dela faz com ela e consegue acalmá-la, mas ela vai dando conta de apreender um universo mais largo no entorno dela. Então, ela Sim. começa a apreender como está o clima afetivo da casa. Então, não adianta falar assim, deixa a criança lá no quarto e vai brigar na cozinha, sabe? O melhor é encontrar jeitos melhores dos adultos se relacionar e não precisar ficar brigando muito. Que não é uma coisa fácil de falar e não é muito fácil de fazer. E quando nós estamos falando de tempos de pandemia, Uhum, isso é uma das coisas que são alarmantes, não é? Dentro do processo que sim. nós estamos vivendo, da convivência, vamos dizer, forçada, né? Por um tempo Uhum, maior, não é? uhum, E em outros tempos eu tive a oportunidade de acompanhar profissionais se aposentando na CESP, e era incrível o índice de divórcio pós-aposentadoria daqueles uhum. profissionais que trabalhavam longe, falavam, não vejo a hora de aposentar e poder morar em casa. E quando ia morar em casa, divorciava. Então, nós podemos esperar aqui, não é, no andar da pandemia e pós-pandemia, um número grande de divórcios também, não? Tá Então, mas por outro acontecendo. lado, a gente pode usufruir disso, sabe, Uhum, para descobrir formas diferentes de relacionar, mais interessantes de relacionar, e fazer uhum. isso propositalmente. Sim. Porque também é um dos fatores que ajuda como prevenção, e prevenção da depressão, principalmente, que é o que nós estamos falando, não Uhum, é? E de aumento da imunidade. entendi. Então, promover, sei lá, alguma coisa, combinar. Vamos dizer assim, ó, o casal inteligente, não é? É o casal que está dentro de casa e que não é na hora que está com sangue aqui que é hora de conversar, sabe? É, Tá. eu sou terapeuta de família também. Quando eu atendo um casal, por exemplo, eu digo: a hora que te vem aquela coisa que dá vontade de você explodir, você se fecha no banheiro. Se fecha no banheiro. Fica Espera lá, passar, né? espera passar. Lava o rosto, espera passar. Lavar o rosto, aliás, é uma das formas de mudança de estado, tá? Que muda o nosso sistema neuropsíquico. Tem Uhum, uma influência, uma repercussão no sistema vagal e põe a gente em condições melhores, diz o Então é bom ir no banheiro, porque no banheiro você pode lavar o rosto,
Você pode ficar com os pulsos embaixo d'água, acalmar o sangue que está fervendo. E Sim, aí, a é hora que uma você boa já... dica aí. Não é? E aí, a hora que, sabe, passou um pouquinho Uhum, aquele fervo, né? Então, aí, vamos conversar um pouquinho. Mas o sim, conversar não precisa ser a história de pôr em pratos limpos a relação. Para, conversa de pouquinho, sabe? Conversa um pouquinho isso. Mas, por favor, acha um jeitinho de pôr no fim da conversa um motivo para dar risada. Porque rir também é preventivo, sabe? Também melhora o muito nosso bom. sistema imunológico. Então, é outra dica, hein? Ó, duas já. Então, Então vai lá, já estamos acalma, prevenidos já. não é? E isso vai ter uma importância muito grande como preventivo para a depressão também, não é? Muito bom. Então, veja, é preventivo para uma convivência melhor dentro dos É, tempos de pandemia e preventivo para a depressão. As duas coisas, não é? tá certo. Doutora, 1 hora de conversa, que delícia, muitas informações boas, né? Como eu disse, é um tema amplo, né? Consegui dar uma Fala. pincelada aí, mas eu quero agradecer demais ao seu tempo, a sua disposição em compartilhar as informações. Tem uma informação que eu gostaria de compartilhar, mesmo não tendo sido pergunta. Posso? Pode? É isso que eu ia te perguntar, suas considerações Ah, que bom. finais. Veja, nesses tempos que nós estamos vivendo, tamanhas dificuldade, não? Eu queria deixar informado e bem claro que não só aqui, a nossa clínica, Ciclo de Mutação, não é? Psicoterapia e pesquisa, oferece um serviço para aquelas pessoas que estão na linha de frente, tá? Nos trabalhos essenciais. E, como você já disse lá no início, não é? Eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de MDR, que Uhum, oferece também um serviço totalmente voluntário, não? Tanto é voluntário da associação como é voluntário o nosso aqui do ciclo de mutação. Para aquelas pessoas que estão, no caso da associação, tá? Na saúde, no serviço da saúde, na linha de frente do enfrentamento da pandemia. E nós temos profissionais treinados para isso, sabe? Para fazer esse atendimento totalmente online, tá? uhum, Respeitando aí todas as regras, não é, que são necessárias para isso, com toda a precaução, dentro da metodologia do EMDR, fazendo esse atendimento. São 174 profissionais prontos para esse atendimento. uhum. Nós não temos 174 pacientes sendo atendidos ainda hoje. Ou seja, Olha, nós temos bastante recurso e quanto mais isso tiver divulgado, não é melhor, porque nós precisamos muito que os profissionais de saúde estejam bem para sim, que, você sabe, lá ainda amarrando com as perguntas que você me fez, um dos sintomas da depressão é o comprometimento da memória, da atenção, e nós uhum, precisamos que os nossos profissionais de saúde e de outras profissões essenciais também estejam funcionando bem, não é? certo. Dentro daquilo que precisa. Nós sabemos que, infelizmente, em muitos lugares, não é, de uma forma não tão adequada, as pessoas correram para a rua no momento que se abriu um pouquinho. Nós estamos tendo respostas que são difíceis, não é, da gente Uhum, aceitar em relação a isso, porque realmente em muitos lugares aumentou muito aí o número, não é, de casos e tudo mais, mas esse suporte psicológico até para que a pessoa consiga, sabe, assimilar mais adequadamente a informação do porquê precisamos e suportar ficar em casa, suportar tudo que é necessário, não é? E assimilar de vez que muitas mudanças que aconteceram nesses tempos de pandemia vieram para ficar, ou seja, isso que a gente está chamando aí de novo normal, né? De fato, muito novo, não é? Já está uhum, tendo e veio para ficar e vão acontecer, né? Nesse sim. normal. E vamos torcer para que no novo normal a gente consiga ter uma prevenção maior a esse tema, que eu agradeço muitíssimo o teu convite sobre a depressão.
Tá certo, doutora. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu vou depois, então, colocar aqui, quando eu for compartilhar esse vídeo, né, que vai ficar disponível aqui no Facebook, eu vou colocar os seus contatos e esses contatos da entidade da qual você faz parte. Eu acho que é importante, porque as pessoas podem, Sim, né, buscar mais informações é verdade. enfim, investir no autoconhecimento, que eu acredito que quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente se conhece, conhece o outro, conhece o externo, quanto mais a gente tem essa visão alargada, né, e de longo alcance, como eu costumo dizer, melhor a gente consegue lidar com essas coisas todas que acontecem com a gente, porque afinal de contas somos seres humanos, né? Em algum grau a gente vai estar afetado ou convivendo com situações desafiadoras e eu acredito que é só o conhecimento e a informação que pode nos ajudar a seguir adiante. Sem dúvida. Muito obrigada. Eu quero sim. Eu agradeço muitíssimo de você deixar disponível, sim, para que as pessoas verdadeiramente possam acessar e ter os serviços que precisam, não é? E aqueles que são profissionais da saúde e vão procurar o serviço da associação, Uhum. precisam escrever, preciso de ajuda. SOS Rede Solidária. Né? Eu vou passar direitinho os dados, porque impresso fica melhor, né? Muito obrigada. Perfeito, está aí a dica. Pessoal, boa tarde então. Doutora, novamente obrigado, um ótimo final de semana para todos e até a próxima live aqui, até o nosso próximo Conexão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.